Boa noite, gente. Passar os recadinhos, né, de sempre. Eu não sei se tem alguém hoje que veio pela primeira vez. Tem alguém? Acho que não, né? Não. Só lembrar que a casa tem palestras e trabalhos todos os dias, né? Só às quartas, que é um horário diferente. Às quartas-feiras é às 14 horas. E segunda, terças e quintas às 8 horas, né? Que é o horário que a gente está, começa às 8h15. E sábado mudou, antes era às 5, agora é às 3 horas. Para quem quiser passar em plantão de atendimento, pode vir só chegar meia horinha antes da palestra, né? Para passar em atendimento fraternal. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina, iniciou um curso preparatório de espiritismo, né? Para quem ainda não tem tantas informações, quer conhecer um pouquinho mais. Todo sábado, 16 e 15 horas. Tem um grupo de apoio agora, que é um trabalho razoavelmente novo, mas está super forte já, está acontecendo todas as sextas-feiras, para dependentes químicos, né, e familiares. Não tem palestra nesse dia, só tem auxílio. Apoio realmente para a pessoa, né, que passa por essa dificuldade tão grande. Todas as sextas-feiras, às 19 horas. Aí a gente tem os trabalhos sociais da casa. Todo sábado do mês tem entrega de lanches para os moradores aqui das dependências do metrô Carandiru, né, e do Tietê. Às 6 horas, na verdade, a gente se encontra aqui e a turma sai daqui. Então, quem quiser, só chegar aqui às 6 horas, tá, que vai ser muito bem recebido. E todo segundo sábado de cada mês, tem a distribuição de 62 cestas, né, para famílias já cadastradas. Então, é um apoio que a gente pede também, uma contribuição para quem puder, com algum alimento não perecível, né, ajuda demais, né, para a montagem dessas cestas. E as famílias estão aqui todo segundo sábado de cada mês. E a importância enorme da gente lembrar do Evangelho no lar, né? Então, não sei se todos fazem aqui, mas é imprescindível para a gente manter o equilíbrio dentro da nossa casa. A gente fica com um ambiente mais harmonioso, é muito bom, né? 15 minutinhos, não precisa de mais. Lê um trechinho do Evangelho, coloca alguns copinhos de água para a quantidade de pessoas, faz uma prece inicial, uma prece final, faz uns comentários básicos, né? Para não sair muito do tema, e já é o suficiente para a gente manter o nosso equilíbrio na semana, tá? Então é isso. Acho que foi tudo, né, Cris? Agora vamos nos envolver com esse plano espiritual querido, que está aqui presente, nos abraçando, nos auxiliando, acreditando firmemente na presença do Pai, do nosso irmão maior, Jesus, que tantos ensinamentos nos deixou, tantas lições de vida nos deixou, para nos dar força, esperança, paciência. Que tenhamos, Pai, em Teu Evangelho, o trilho para os nossos dias, para as nossas dúvidas. Fortaleça em nós, Pai, a fé, tão importante para a nossa vida. Agradecemos de coração aberto a oportunidade das reencarnações e que façamos dos nossos dias cada vez melhores. Que nos tornemos pessoas mais dóceis, pessoas mais amáveis, mais fáceis de lidar, e que ame ao seu próximo, como Jesus nos pediu e nos ensinou, que ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Tenhamos a certeza de que nunca estamos sozinhos, que para todas as nossas situações vividas no dia a dia, temos o nosso mentor ao nosso lado, esse amigo querido que nos ampara, nos sustenta. Possamos aproveitar bem a palestra de hoje, confiantes, seguros, nessa espiritualidade que já preparou a casa para mais um trabalho de hoje. Que assim seja.
Beleza? Vai? Não vai algumas folhas aqui não, né? Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui reunidos mais esta noite em nome de Jesus. Um dia ele mesmo disse, onde uma ou mais pessoas estivessem reunidas em meu nome, lá eu estaria. Então, contando com essa presença, né, amável, ele esteja aqui conosco, iluminando nossos passos, nossos caminhos, nossas mentes e nossos pensamentos. Como foi apresentado há alguns minutos, né, nós vamos buscar a paz. Então, o Evangelho no Lar realmente ele traz o equilíbrio, né? Então, o que nós mais queremos em nossas vidas é o equilíbrio. É a força que nós necessitamos, é a força que nós buscamos, principalmente nesses dias atribulados em que nós estamos vivendo, né? As situações que o mundo está passando, essas transformações que estão acontecendo e às vezes nem percebe. As coisas passam por nós, pela nossa frente, então acho que tudo é problema, tudo são coisas que são jogadas na nossa frente para que a gente possa resolver e que a gente está desamparado em tudo que está acontecendo. Mas se nós formos ver bem, nós não estamos desamparados, estamos muito bem amparados e estamos sendo até testados, né, em certo ponto, até que ponto a gente consegue resistir a certas situações. Mas a gente busca o equilíbrio. Então o Evangelho ele realmente é um equilíbrio, ele traz o equilíbrio para nossas casas. Quando a gente fala em equilíbrio, nós podemos até adentrar no sistema, né, adentrar no tema de hoje. Nós vamos falar hoje referente ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos, né, pluralidade das existências. Então ele traz o tema aqui muito interessante, né, ele fala nossos filhos. Quando a gente fala em equilíbrio, o que nós buscamos quando nós procuramos a palavra equilíbrio? Então um casal, às vezes quando eles são jovens, né, quando eles estão unidos, ou então quando eles adquirem um matrimônio, então a primeira coisa que eles pensam é postergar o nascimento de uma criança. Assim, poxa vida, vamos resolver primeiramente nossa situação financeira, nosso lar, nossa situação, depois vamos trazer uma criança para dentro dessa casa. Muitos já não pensam dessa forma, muitos já pensam assim, poxa vida, o que eu mais quero nessa vida é ter um filho, né? Ter uma criança que ela venha trazer a felicidade dentro da minha casa, venha trazer a esperança daquilo que eu necessito. Às vezes muitas pessoas nem pensam em nada, simplesmente acontece e pronto, acabou. Tem os acontecimentos, né, os fatos que acontecem na nossa vida. Bom, a criança ela vem para uma família, ela adentra em uma família, né, tem todo o processo espiritual, o preparo para essa criança ela adentrar, né, ela reencarnar no planeta Terra, né, escolhida a família, né, aceitação e tudo isso. Aí começam as situações. Poxa vida, essa criança ela veio para o bem, ela veio para me prejudicar, o que acontece? Não cabe a nós julgarmos ou pensarmos dessa forma. A gente sabe que uma criança ela é sempre bem-vinda, é sempre a alegria do lar, é sempre a constituição divina, certo? Então, surge a questão, como educar? Será que eu tenho condições de educar? Será que eu tenho as condições de realmente passar as informações necessárias para esse espírito que realmente está reencarnando e está vindo com nós? Nós vivenciamos a doutrina espírita, nós temos algum conhecimento realmente do que é a reencarnação, do que é adentrar uma criança em nossas vidas, o que é ela entrar em nossas casas, sejam ela nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, bisnetos, ou o que seja, tá? São tidos como filhos. Então, praticamente, nós vamos estar doando um pouco de nós para essa criança que está adentrando, nós vamos estar dando a nossa parte para que essa criança ela possa receber a educação necessária, para que ela possa ter um futuro decente, ter um futuro digno, que realmente é isso que nós desejamos para todos os nossos filhos, os nossos entes queridos. Acredito que todos pensam da mesma forma. Ninguém aqui quer uma criança para jogar, né, deixar numa caçamba, ou então deixar num cesto de lixo, ou fazer qualquer coisa parecida, como nós estamos vendo o que está acontecendo recentemente na mídia, né, trazendo essas situações. Poxa vida, se uma criança ela é dada, me dada a condição dela estar adentrando em minha casa, como que eu posso educá-la? Né? Nós vivenciando a doutrina espírita, trazemos esta condição, ou então trazemos esses quesitos que a gente possa estar passando as informações necessárias para que essa criança ela possa estar adentrando no nosso lar. Poxa vida, eu entendo essa criança como um espírito que nunca reencarnou, eu entendo essa criança de que forma? Como que eu compreendo esse espírito que está adentrando em minha casa? Será que é a primeira vez que ele está vindo para o planeta Terra? Será que é a primeira vez que ele está conhecendo a luz, conhecendo as pessoas, convivendo com pessoas? Eu acredito que todos nós que professamos a doutrina espírita sabemos que isso não é verdade, né, pessoal? Então eu trouxe aqui para vocês aqui um livro do Hermínio Miranda, não sei se vocês já leram, Nossos Filhos São Espíritos. É muito interessante, ele esclarece muitas coisas aqui. Aí eu peço a permissão para vocês para dar o início da nossa palestrinha, né? Pedindo para
o pessoal desligar o celular também, né? Então aqui ele começa no capítulo 18 do livro, né, debatida a influência do meio. Né? Então todos nós desejamos filhos benditos, sadios e inteligentes. Usualmente é o que acontece, mas nem sempre. Uma vez fui procurado por um pai aflito, estava assustado ante a fantástica capacidade intelectual que vinha revelando o seu filho desde os primeiros anos de vida. A criança não somente era dotada de excepcional inteligência, como possuía elevado grau de maturidade. Não foi difícil entender as razões da preocupação daquele pai, com sua sensibilidade e agudo senso de dever. Tinha consciência de responsabilidade do casal no encaminhamento do pequeno gênio que viera abrigar-se em sua família. Como que fazer? Perguntava-me ele. Com a criança, como a criança sim, né? Como educá-la? Como guiar-lhe os passos? Como tratá-la? Enfim, para que fosse possível o desenvolvimento de todo o seu potencial. Como que eu poderia trabalhar? A preocupação é legítima, ao meu ver, porque a inteligência em si mesma é neutra. O que significa que tanto pode ser usada nas arquiteturas do bem como nas deformadas construções do mal. Ela pode ser a instrumentação de um espírito maquiavélico voltada para tenebrosas maquinações, como de voltar-se de tal maneira à programação do bem que deixará atrás de si, por onde passar, a marca do amor fraterno e da felicidade. Não sei por que, contudo, minhas intuições acerca daquele menino eram das melhores possíveis. Sugeria ao ansioso pai que ele e sua esposa dessem apoio material e moral e todo o amor que lhes fosse possível àquela criança. Quanto ao seu encaminhamento à vida, não se preocupassem, pois ele certamente sabia o que via fazer aqui entre nós. Expliquei-lhe como pôde o mecanismo dos renascimentos, procurando fazê-lo entender que a criança não é um ser que começa a vida, mas que recomeça, que dá-lhe continuidade, já vem de outras eras e surge rumo ao futuro. Então aqui ele tem uma questão muito interessante, né, no que ele fala aqui. Ó. A criança não é um ser que começa a vida, mas que recomeça. Todos vocês entendem o significado dessa frase? Acredito que sim, né? Ele não é a primeira vez que ela vem à vida, mas sim é um recomeço. Quando a gente fala recomeço, reencarnação. Todos vocês sabem, né? Reencarnação, do que se trata a reencarnação. A reencarnação ela não vem só da doutrina espírita. Acho que tem gente que nem entrar. Reencarnação, a palavra reencarnação não vem só da doutrina espírita, mas sim, né, do budismo, de outras filosofias também que já trazem a palavra reencarnação. Não sei se vocês sabem também, a palavra reencarnação ela foi tirada dos próprios evangelhos, né, cristãos no concílio de Nicéia. Há 300 anos, né, após esse concílio aconteceu há 300 anos, né, na Igreja Católica, né, do cristianismo antigo. Então, quer dizer, já tinha essa palavra reencarnação trazida nas escrituras cristãs. Quando a gente fala reencarnação, então quer dizer, essa criança ela já foi preparada, então ela já teve uma vivência anterior a esta. Todos nós participamos disso daqui. Então, todos nós reencarnados, todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos aqui vivenciando as nossas vidas hoje, nós trazemos essa situação. Então, quando nós falamos reencarnar em uma família, alguém já deve ter lido os livros do Chico Xavier, né? Nosso Lar, todos esses livros, né? O preparo que é a reencarnação, como que se faz para uma criança ela adentrar a uma família. Quando essa criança ela adentra a família, quando ela pede a permissão para que ela possa reencarnar em uma família, existe todo um preparo no plano espiritual para que ela possa adentrar essa família. Adentrando essa família, nós temos as nossas questões. Como educar essa criança? Será que eu devo dedicar da melhor forma possível a essa criança, dar tudo o que eu tenho a essa criança? Dar todo o meu tempo a essa criança? Como que eu devo educar esse meu filho? Como é que eu devo tratar essa criança, prepará-lo para os dias de hoje? Eu devo super proteger essa criança? Não, né, pessoal? Porque a gente sabe o que acontece quando a gente super protege uma criança, né? Eles virarão a nossa sombra sem a mínima atitude ou decisão de opção, né?
nem imposições sistemáticas. Muitos pais, eles acham que a gente deve impor aquilo que deseja para educar o nosso filho. Poxa, eu quero que meu filho seja isso. Eu quero que meu filho seja isso. Eu quero que minha filha seja isso. Determinar realmente o que a gente quer que o nosso filho seja. Todos nós sabemos que os espíritos, eles são únicos e exclusivos. Eles não são indivisíveis, não se multiplicam. O espírito é único e exclusivo. Então não tem como eu ser uma pessoa e querer que essa outra pessoa seja igual, totalmente perfeita àquilo que eu quero. Porque não. Nossos filhos são diferentes, são espíritos diferentes. Nós somos criados únicos e exclusivos. Nós temos as nossas características e essa criança também ela vai ter as características dela. A única coisa que os pais podem transmitir é uma parte genética. São as características físicas para a criança, a parte genética. Os traços fisionômicos, né, corporais, predisposições a algumas doenças, algumas coisas. Isso é o que nós transferimos para as crianças. Agora, nós transferimos a parte espiritual, não tem como, porque a criança ela é um espírito. Ela já é um espírito convivência, que já existiu há tempos atrás, que está tendo essa nova oportunidade de reencarnar nessa família. Então, às vezes, muitos pais eles têm esse atrito com relação a essa criança, até certo ponto onde a criança é educada, até certo ponto onde os pais conseguem estender as mãos até essa criança, tudo bem. A partir do momento que essa criança ela começa a pensar por si própria, aí começa a criar conflito. Não, eu quero isso, eu penso dessa forma. Não, eu quero que você estude para medicina. Poxa, pai, eu não quero medicina. Eu quero ser engenheiro agrônomo, eu quero ser engenheiro de alimentos, eu quero trabalhar com computação, eu quero isso. Poxa vida, mas eu sou médico, eu gostaria que você fosse médico também. Eu sou, vamos lá, o que for, cantor de pagode, eu gostaria que você fosse também. Certo? Então são características que nós assumimos, mas nós temos que botar em nossa cabeça, cada um é diferente um do outro. Espírito é único e exclusivo, então nós não temos como, até certo ponto nós podemos passar essas informações. Então, como ele fala aqui no texto, essa criança que foi trazida dessa família veio com uma grande inteligência. E como administrar essa grande inteligência? Hoje a gente fala, poxa, né, a família, quando ela adquire uma criança, as famílias, quando a família ela tem muito poder aquisitivo, às vezes essas crianças elas podem vir nessas famílias com grande poder aquisitivo, crianças rebeldes. Poxa vida, toda a educação que foi lhe dada a essa criança, ela vê uma criança, um espírito, uma rebeldia gigantesca. Sendo que em muitas famílias, às vezes em condições precaríssimas, que não tem moradia, não tem condições de botar comida dentro de casa, vem crianças ou então vem filhos excepcionais, assim, com inteligências maravilhosas. Nós estamos vendo aí em situações em certas favelas aí, né, o projeto da Sinfônica de São Paulo, lá onde tem um maestro lá que ele capta aquelas crianças para trabalhar com instrumentos musicais na favela de Heliópolis. Poxa vida, ali se a gente fosse pensar, eram para pessoas marginais, pessoas voltadas para a droga. É assim que a gente pensa, é assim que nós assimilamos. É assim que nós pensamos. A pobreza, ela traz pobreza. A riqueza, ela traz riqueza. Mas nem sempre é dessa forma. Grandes famílias, como eu falei aqui, com grande poder aquisitivo, às vezes trazem filhos que não têm nada a ver com aquelas situações. São filhos extremamente rebeldes que não se encaixam naquela família. Então é uma prova gigantesca para essa família como lidar com essa criança. Então, às vezes, o que acontece? Poxa, mas espera aí, se o pai tal, às vezes são pessoas que não entendem nada de situação espiritual, não conhecem espiritualidade, são famílias extremamente materiais e não lidam com a parte espiritual. O espiritual para eles é em última instância. Última instância. Não é aquela pessoa que tem o costume de agradecer a Deus a partir do momento que ela levanta. Às vezes são pessoas que simplesmente são voltadas ao trabalho. Produção, trabalho, e a vida da pessoa é essa. E os filhos vêm como consequência e é onde geram geralmente grandes distúrbios. Tá? Então a gente não generalizando, tá, pessoal? Também isso acontece também em famílias comuns. Certo? Às vezes não tem tanto poder aquisitivo. Então, o que são essas crianças? Por que elas entram? Por que elas não se encaixam nessa situação em que há tanta educação nas famílias? Então, quando esse espíritozinho ele está lá no plano espiritual, esse irmãozinho ele está lá, às vezes ele tem essa característica rebelde, tem essa característica, então ele pede para o plano espiritual para que ele possa vir numa situação em uma família, em que possa dar a educação, possa frear ele, possa dar certas situações que ele possa criar, que ele possa controlar toda essa ansiedade dele, essa rebeldia espiritual dele. Às vezes a família ela não consegue, é onde falha
onde acontecem certas tragédias em certas famílias. E às vezes um espírito com grande inteligência pede para que possa vir na situação mais simples, mais pura possível, para que ela possa ajudar até aquela outra família a se reerguer, a se levantar. Porque às vezes são pessoas que não têm nada e acham que nunca mais vão ter nada, né? Simplesmente nunca vão ter nada. Rezam, fazem suas orações e simplesmente perdem as esperanças. Que todos nós somos assim. Quando nós fracassamos, nós perdemos as esperanças. Então, nós somos muito fracos e suscetíveis a erros. Então nós nos entregamos muito fácil. Os nossos pontos são entregues assim facilmente. Então é só a gente fazer uma oração, falar com Deus, né? Será que a gente sabe fazer uma oração? Será que a gente sabe falar com Deus? E a gente vê que aquilo não foi atendido, ou fazer um pedido, a gente fala que, poxa vida, não conseguiu? Poxa vida, nem Deus consegue resolver a minha situação. Então entrega-se os pontos. Então nós somos assim, dessa forma. Então nos entregamos muito facilmente. Então às vezes essas crianças elas vêm com tamanha inteligência em famílias que são realmente paupérrimas, que não tem situação nenhuma, ou condições até de como levar. Mas o plano espiritual, em sua perfeição, em sua grandiosidade, sabe como lidar com isso daí. A partir desse momento, esse espírito ele é reencarnado nessa família, que não tem, o ambiente ele é todo iluminado, as pessoas são totalmente iluminadas, modifica-se totalmente uma situação. Às vezes uma situação de que era tudo triste pode se tornar uma situação alegre, a família se torna mais alegre, mesmo não sabendo que essa criança ela vai trazer uma coisa muito grande para essa família. Modifica-se toda uma estrutura, modifica-se todo um ambiente, o plano espiritual dessa situação, dessa família. Então como lidar com isso? Como lidar com essas pessoas? Como lidar com essas crianças que estão vindo hoje? Muita gente está falando crianças índigo hoje, né? Vocês já ouviram falar nisso daí, né? Já ouviram falar, pessoal? Crianças índigo? Já ouviram falar? Né? Então essas crianças com essa super inteligência, né? Que vão estar vindo aqui modificar o nosso planeta aqui, né? Para que a gente possa se readaptar com as mudanças que estão surgindo. Já estão surgindo já, né? Se a gente for perceber, já estão aí batendo na nossa porta e nós não estamos nem percebendo. Nós somos tão material, né? Então assim, vivenciamos o momento e a gente às vezes nem percebe as situações que estão acontecendo, né? Só vê tragédia, só vê isso, aquilo, mas a mudança está acontecendo, nós não estamos nem percebendo. Então essas crianças vêm, essas famílias, essas pessoas vêm, essa modificação vem, tudo vai mudar, tudo irá acontecer. Crianças inteligentes, às vezes para pais ignorantes que não têm situação, traz certas situações. Outro dia passou na televisão uma criança, um moleque, acho que de 10 ou 12 anos, numa favela, ele fazia arrecadação de bens para dar para outras pessoas até mais pobres do que ele. Ele movimentava toda uma situação, toda uma região. Quem foi que deu essa informação para esse moleque fazer isso daí? A própria mãe falava assim, eu nunca falei para ele isso, eu nunca dei essa informação para ele, eu nunca pedi para ele fazer isso daí. Por que nós trazemos isso? Por que as pessoas trazem isso? Nós, quando eu falo nós mesmos, pessoal, isso está em nós. Tá? Nós não somos a primeira vez que nós estamos aqui. Se essas crianças já estão fazendo isso daí, nós também podemos fazer isso daí, esse trabalho. Porque perante os olhos divinos, nós somos crianças também. Nós somos crianças perante os olhos divinos. Ah, mas eu já sou velho, não sei o que lá. Bobagem. O espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo, mas o espírito não envelhece. Ah, mas eu não tenho mais idade para essas coisas. Bobagem. Lógico que tem. Madre Teresa de Calcutá fez coisas maravilhosas aí até o fim da vida dela aí. Quantos irmãos aí que trabalharam em prol de pessoas aí necessitadas, que viveram até o fim da vida aí, trabalhando nessa situação. Por que eu não posso? Ah, eu não tenho condições, é o meu tempo de trabalho, não sei o que lá. Poxa vida, quando foi falado do Evangelho no lar, o Evangelho no lar é isso aí, pessoal, é doação. É a gente trabalhar isso. É a gente trabalhar as nossas crianças para que elas aprendam o que é a gente começar a doar alguma coisa. Ensinar as crianças a dar os primeiros passos para a doação. Não precisa ser a pessoa se deslocar de tal lugar, fazer isso, ou pegar isso, ou querer aparecer na mídia, nada disso. O bem mais bem feito é aquele que não aparece. Não precisa divulgar em nada. Não precisa holofotes, não precisa nada disso daí. Então é ensinar, educar as nossas crianças para que elas possam fazer isso da melhor forma possível. E nunca exigindo que elas sejam da forma como a gente quer que elas sejam. Até certo ponto a gente fazia
fazer os estudos, né? Nós mesmos, na nossa época de faculdade, em colégio, então a gente fazia aquele curso para saber aptidão. O que nós queremos estudar? Para que tipo de matéria, para que tipo de coisa eu posso... O que eu vou me encaixar na vida? Então os pais, dentro de casa, eles podem fazer isso. Já podem ver a aptidão que a criança ela tem. Não precisa cobrar que ela seja... você vai ser piloto de avião de qualquer jeito. Mas espera aí, eu não gosto de avião, não gosto de altura. Você vai estudar para ser piloto de avião. Nem que eu tenha que cortar minha mão fora para você... Não é assim, pessoal. A gente vê muitos conflitos aí de família que a gente sabe que não é dessa forma. Como nós falamos há minutos atrás. Cada espírito tem a sua característica, a sua constituição. Eu não posso exigir de uma pessoa que ela seja um médico se a pessoa ela gosta de culinária, ela gosta de panificação, ela gosta de, sei lá, artes, alguma coisa. Então nós temos que ver as características da criança, as aptidões que ela tem. Não forçá-las, não superestimá-las, não supereducá-las a tal ponto, ou então superprotegê-las a tal ponto, que depois isso venha a gerar conflitos. Aqui no próprio livro do Hermínio Miranda, ele já tem um outro capítulozinho que ele deixa bem claro aqui. É no capítulo 2 que ele fala coisas para desprender. Coisas para desaprender. A primeira coisa a desaprender com relação à criança é de que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Idiosincrasia seria a constituição individual de cada ser. Né? Somente características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor de pele, dos olhos, dos cabelos, tendências a esta ou aquelas conformações físicas, predisposições a esta ou aquela enfermidade ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos ou coisas dessas ordens. Quanto mais, não. Pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais aparentemente pouco dotados podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Qualquer um de nós poderá citar pelo menos uma dúzia de exemplos de seu conhecimento para testemunhar a exatidão dessas afirmações. Por isso, repetimos, cada criança, cada pessoa é única, é diferente, e embora possam ter duas ou mais certas características em comum ou mais semelhantes. Cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, gerados a partir do mesmo ovo, trazem na similitude de certos traços físicos diferenças fundamentais de temperamento e caráter que os identificam com precisão, como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito, entre parênteses, ou alma deles. Outra coisa convém desaprender logo, para abrir o espaço para novos conceitos, mais inteligentes, racionais e competentes acerca da vida. Esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhe proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existem antes em algum lugar, ou já estiveram antes em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências, e aqui aportam para reviver e não para viver. Então, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Captaram a mensagem do texto? Se a gente entrar aqui no capítulo, né, do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, nas questões 203, parentesco ou filiação. Questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma
ou apenas lhe dão a vida animal, a qual uma nova alma vem acrescentar a vida moral? Resposta: a vida animal somente. Porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes ou vice-versa. Questão 207, semelhanças físicas e morais. Quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral? Não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma aqui. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Sim, e muito. Pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os de seus filhos pela educação, e para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. Olha só a responsabilidade com relação às crianças que não são colocadas nos nossos caminhos, né? Colocada para iluminar até certas situações os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos atos. Poxa vida, meu filho é um estorvo. Jamais. Existem pessoas que pensam dessa forma. Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma. Elas não sabem o mal que estão acarretando espiritualmente para elas, né? O que elas estão trazendo para elas. O filho é uma bênção, por pior que ele possa ser. Que ele está aprendendo e está ensinando até nós mesmos. Ou seja ele filho, ou seja ele um sobrinho, ou seja ele um neto, ou seja um bisneto, ou seja quem for. Está trazendo informações, mais informações, cada vez mais informações, enriquecendo a nossa situação. Então cabe a nós educar da melhor forma possível. Cabe a nós estarmos sempre em equilíbrio, procurar esse equilíbrio, principalmente, para que a gente possa ter equilíbrio para passar para essas crianças. O que a gente adianta, né? O que adianta nós estarmos desequilibrados, nós estarmos constantemente doentes, estarmos constantemente estressados, se a gente vai querer educar uma criança? Não tem como. Você tem que dividir, saber dividir as partes. O nosso trabalho, nós temos que dividir os nossos trabalhos por etapas, não tem? Você chega, você é contratado para você trabalhar, você tem que dividir o seu trabalho. Orientar é saber como trabalhar. Da melhor forma possível para que o trabalho flua e você possa receber seu dinheirinho no final do mês. Fazer sua compra no shopping, né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer suas vontades. Dentro de casa é a mesma coisa. Dentro de casa é uma profissão, dentro de casa é um trabalho, é uma responsabilidade. E maior ainda, né? Maior ainda. Nós temos que determinar nossas tarefas, as nossas situações. Dentro de casa é o lugar que a gente pode manter o equilíbrio, que a gente pode alcançar o equilíbrio. Coisa simples, evangelho no lar. Ah, eu não consigo fazer evangelho no lar, não consigo sentar na cadeira, eu não consigo conversar com uma pessoa. Eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa na minha casa e falar o evangelho. Professar o evangelho para minha mãe, para meu pai, para meu irmão. Com meu irmão, pior ainda. Meu irmão não tem condições. É um cabeça dura, cabeça oca. Eu não preciso chegar cara a cara e fazer o evangelho por ele. Eu posso fazer mentalmente por ele. Não tenho passe à distância. Passe à distância é isso. É você trabalhar mentalmente, é você trabalhar espírito com espírito. A criança, quando ela nos é trazida, antes dela renascer, ela é trazida por nós espiritualmente. O espírito é colocado frente a frente, eu em desdobramento, a criança em espírito, pedindo a permissão, aquela conjunção para que ela possa vir e trabalhar com a gente. Desde que não seja compulsória, certo? Mas é trabalhar dessa forma. Em primeiro lugar, nós estarmos em equilíbrio. Que não adianta eu querer chegar, espalmar o meu filho ou minha filha, querer descer a mão no meu sobrinho porque ele não... Não adianta. Não adianta. Não adianta querer descer a lenha, descer a porrada, mandar para a FEBEM, mandar para o CASA, mandar para não sei o que lá. Não adianta, pessoal. Se nós falharmos aqui, com certeza outras vezes virão até o momento que nós vamos ter que aprender. Às vezes, será que são eles que estão errados ou será que somos nós que estamos errados? Será que somos nós que não estamos dando atenção para essa criança que ela necessita? Será que nós estamos tão estressados? Será que não temos certas situações que não tem condições de passar esse momento para essa criança? A situação que às vezes eu convivo dentro da minha casa, será que o que está acontecendo comigo, meu casamento, o que está acontecendo? A criança não tem culpa, ela não pode refletir isso em cima da criança. Ela, para nós, até certo ponto, ela é um ser inocente. Ela simplesmente veio para ser instruída.
Às vezes tem muitas crianças que até fazem o casamento, continuem por causa delas. Não pode falar que a criança destruiu o meu casamento, meu filho destruiu o meu casamento, ou o meu casamento destruiu por causa daquilo, ou deixou disso. Ou a minha união, não necessariamente o meu casamento, porque tem casais que têm filhos hoje e não são casados. Porque às vezes essa criança veio com uma bênção para essa família, né? Para eles estarem ali, formando uma nova família, independente se são casados ou não. Certo? Então está lá, é um ser, ele não pode ser culpado dos erros da gente, dos nossos pensamentos. Ele não pode ser culpado com isso daí. Que um pai não pode medir a sua força, ou a mãe não pode medir a sua força, com uma criança. Não tem como isso. É um absurdo uma coisa dessa. Uma mãe ou um pai levantar a mão para uma criança indefesa. Não chegar aqui para essa pequena aqui na frente e querer bater nela. Não tem como. Por mais que eu possa estar desequilibrado, eu tenho que sair de perto. Vou conversar com ela, vou dar uma bronca nela, tomo um copo d'água antes, vou lá, conto até 10. Mas meter a mão, dar porrada, jamais, isso é violência, gente. Tomar muito cuidado com isso. Né? Então, se nós somos pessoas que temos essa capacidade de discernir o certo do errado, pensar corretamente, saber os nossos momentos, né? A hora que nós estamos chegando no limite do nosso estresse, para que a gente não possa levantar a mão ou uma criança, legal, ótimo, nós estamos chegando a um patamar que realmente o nosso espírito está evoluindo, nós já estamos evoluindo. Então, vamos partir a educar outras pessoas, outras famílias, a dar orientação a outras famílias, aquelas famílias que estão precisando realmente, que são carentes. A gente vê muitas pessoas aí que têm situações aí que o filho só é na base da porrada mesmo, tá? Não tem diálogo, tá? Então, o diálogo é muito importante. Conversar, educar, passar a informação que necessitam da melhor forma possível. Contar até 10, tomar um copo de água gelada, né? Tomar uma chuva, né? Deixar a chuva cair em cima da cabeça, resfriar a cabeça. Nunca tomar uma decisão com o coração amargurado, com raiva no coração, com ódio, com ira. A gente sabe que isso aí destrói. E a gente sabe o que acontece e o que está acontecendo por aí afora. Se a gente tem essa capacidade de discernir, mais uma vez, o certo do errado, então vamos começar a trabalhar. Se a gente vê famílias que espancam filhos, essas coisas, vamos denunciar, vamos passar para frente, vamos chegar ao pessoal que está acontecendo aí, eu estou vendo que você está fazendo isso, tá? Não é assim, vamos lá, vamos conversar. Criança não se trata dessa forma. Beleza, pessoal? Estou aberto para algumas questões. Gente, espaço aberto agora para quem quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Senhor Américo? Pode a escola descobrir a aptidão de uma criança, né? Quando os pais não a descobrem? Nós estamos vendo a situação das escolas hoje, né, pessoal? Principalmente as escolas municipais, estaduais, escolas públicas, o que está acontecendo, né? Hoje mesmo, para quem tem dinheiro mesmo, são as escolas particulares, que realmente são as únicas que estão dando alguma lição, tá, para as crianças. A escola, sim, ela tem o dever, né, principalmente de adquirir, né, essa capacidade, essa aptidão das crianças. A escola tem como obrigação educar da melhor forma possível e passar para esses pais, né, quais são as melhores aptidões para essas crianças. Eu tenho minha irmã que ela é educadora, né, trabalha numa escola na Vila Gustavo ali, e a escola já tem esse trabalho. Então a criança ela já adquire alguma aptidão, então eles já chegam com os pais nas reuniões e já passam isso. Olha, teu filho gosta muito disso, né? Abre os leques para os pais, né? Vai conversar com a criança, né? Passa essas informações. A escola pública deveria, mas a gente sabe que o fracasso que está as nossas escolas públicas, né? A situação que se encontra as nossas, infelizmente, né? As nossas escolas. Pode, com certeza. Mas eu acho que eu acho que é muito importante também não depositar 100% tudo na escola, exatamente, né? Porque senão a responsabilidade de casa fica em segundo plano, né? É o que eu falei, eles começam a perceber, porque a criança fica praticamente o dia inteiro na escola, né? Minha irmã ela fala, poxa vida, fulano de tal, ele tem uma aptidão para tal coisa. Então, nas reuniões que acontecem com os pais, e lá eles avisam, ele gosta muito disso, então quer dizer, tem uma aptidão para isso. Então eles vão sempre orientando. Porque antigamente fazia esse teste de aptidão nas escolas, no colégio, né? Vocacional. Isso daí.
né? Então eles já partem para esse princípio, né? Modifica muito, né? Entra a parte psicológica, todas essas coisas. A gente sabe que espiritual não entra nada, né? Praticamente, né? Então não se mistura as coisas, né? Então aí cabe à família, tendo essas premissas, né, passadas pela escola, cabe à família analisar, cabe à família estudar essa situação. Vou investir no meu filho, ele gosta disso, poxa, maravilha, então é isso que ele quer, né? A tendência tende a mudar, né? A tendência tende a mudar muito disso daí, né? Nós estamos vendo que a criançada hoje está muito inteligente, né? A criançada está dobrando a gente, né? Então, quer dizer, vai ter muitas mudanças por aí. Então, a gente acredita que isso vai acontecer, sim. Quando você educa, aquela criança, aquele jovem vai numa linha reta, indo bem e tal. Aí de repente, por vontade, por iniciativa dele, ele muda. Entendeu? Aí isso é... Quando a gente educa até os 19 anos, é maravilha para uma família conseguir educar o filho. Não, você entendeu, né? a pessoa foi fazendo né? o seguinte. Porque hoje a gente vê que a molecada hoje eu sei. 14 anos já estão tomando as linhas próprias, né? As linhas próprias. Mas cabe uma coisa muito interessante, né? Mais uma vez, a religião, o próprio evangelho dentro do lar. O espiritismo, ele tem uma característica totalmente diferente de outras religiões. O espiritismo, a gente sabe que não é só religião, é filosofia, é amor, é caridade, é tudo. Aglomera todas essas situações. Então, quando a família lá tem essa característica dela ter conversa, diálogo dentro da casa dela, eu acho que dificilmente tem o fracasso, né? A criança ou o filho, por pior que ele possa ser, ele vai ter essa orientação. Mesmo, né, a criança ela não querer fazer certas coisas. Porque hoje é modismo, né? Hoje tudo é modismo, né? Hoje é a televisão que dita regras, a mídia dita regras. Se você não usar os tênis tal, você não está na moda. Se você não usar o celular da última geração, você está fora da moda. Se você não tiver o carro tal, quando muitas famílias que não conseguem nem comprar um tênis para o filho, né, como é que vão fazer? Então, quando houver o diálogo, os pais falam assim, olha, é isso tal, né? Quando vier ou entrar a religiosidade dentro da família, a gente sabe que tudo que está acontecendo hoje é por falta disso. É por falta de Deus, principalmente. Falta de amor, falta de entendimento, falta de consciência das próprias famílias. Quando isso não acontece, realmente é uma falha. Porque todos nós temos a capacidade de aprender. Todos nós, os pais têm capacidade de aprender. Os pais são bombardeados com situações espirituais. Agora, se ele realmente se fecha, se vive o mundo dele, se os pais não têm condições realmente de atender às necessidades dos filhos, se voltam para as drogas, os próprios pais se voltam para as drogas, se voltam para a criminalidade, se voltam para o roubo, se essas famílias são assim, realmente é um fracasso. Realmente é um fracasso mesmo. Tá? Então a tendência é essas famílias terem que retornar e aprender quantas e quantas vezes forem necessárias. Certo? Porque aí é infinitas vezes, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Perdoar 70 vezes 7. Quando a gente fala 70 vezes 7, a gente sabe que não é só 70 vezes 7. Né? É infinitas vezes. Né? A gente sabe que Deus, em sua infinita luz, em sua infinita grandeza, quantas e quantas vezes forem necessárias nós reencarnarmos para aprender, nós teremos que voltar reencarnados para aprender. Então, todos nós ficamos chateados, ficamos totalmente tristes quando a gente vê uma família entrando em degradação, né? Filhos se perderam nas drogas, pessoas que eram maravilhosas, que eram pessoas queridíssimas da gente se perderam, né? Parentes até próprios da gente se perderam em drogas, se perderam em certas situações. Poxa vida, onde que foi que eu errei? Foi culpa minha? Então os pais eles têm essa característica. Quando muito, né, o pai tem essa, foi culpa minha? Fazer esse questionamento, né? Agora tem muitos que não fazem nada, né? Aconteceu, amigo, né? O amigo foi, poxa, mas eu não fiz nada para trabalhar com isso. Simplesmente entrega. Quando realmente nós não fazemos nada, simplesmente é um fracasso. Isso é um fracasso. Porque mesmo de você poder trabalhar, condições existem diversas. Pedir ajuda é só levantar a mão, que hoje tem milhares de pessoas que estendem a mão para você. Seja o evangélico tira milhares de pessoas das ruas com drogas, alcoolizados, o que for. O espiritismo está aí agora com trabalhos com prevenção a carentes com problemas de droga. Condições existem, não pode se dizer, hoje não tem condições de falar assim, olha, não tem nada que possa me ajudar em nada.
milhares de condições, milhares. É só abrir o olho, né? É só abrir os olhos. Quem quiser ver, que veja, né? O próprio Jesus falava, né? Se tiver olhos de ver, que veja. Se tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? Mas muita gente não faz isso. Mesmo há 2000 anos atrás, né? Quando ele passava os ensinamentos, naquela época já tinha muita gente que via e não ouvia, né? Via e não via, ouvia e não ouvia. Então hoje nós temos muitas condições disso daí. É não deixar com que o fracasso tome conta. Beleza? Força de vontade é a principal. Ânimo, a gente não pode perder o ânimo, né? Não pode deixar o desânimo tomar conta da gente, o estresse tomar conta da gente, essas coisas idiotas que estão por aí hoje, que mais uma vez o modismo tá tomar conta da gente. Tá cansado, vai ver o que está acontecendo, se é problema físico, né? Ou extremamente cansado, não sei o que é. Vai no médico, pô. Consulta, vê o que está acontecendo, né? Tem um desânimo extremo, não está acontecendo. Sobrecarga de trabalho, com certeza sobrecarga de trabalho. Hoje, com certeza, sobrecarga de trabalho, pessoal. Cansaço extremo, desânimo, com certeza é isso aí, tá? E hoje a medicina está aí também para ajudar muita gente. E tem muitas vitaminas também que, né? Principalmente a vitamina do espiritual, né? Essa realmente ela ajuda e muito. Pessoal, eu agradeço a todos, né, ter vindo aqui hoje, com esse tempo chuvoso aqui. Podia estar em casa lá, assim, uma novelinha. Agradeço a atenção de vocês. Tá? Nós estamos aqui para qualquer esclarecimento. Eu agradeço a atenção de vocês. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, esteja sempre conosco, nos encaminhando, dando as forças de que necessitamos em nossa caminhada, em nossa jornada, que a gente sabe que não é fácil. Beleza? Boa noite a todos. Fechemos agora os nossos olhos, envolvidos nesse ambiente harmonioso, tranquilo. Agradecemos, Pai, imensamente por essa palestra tão esclarecedora. Que levemos, Pai, o Evangelho de Jesus para os nossos dias. Saiamos da teoria, pratiquemos mais, nos esforcemos a cada dia para nos tornar pessoas mais evoluídas, moralmente, espiritualmente. E agora, nesses minutos de vibração, que a gente leve as nossas doações e as nossas emoções mais profundas para cada cantinho desse país, desse planeta, onde exista dor, desespero, tristeza, onde exista, Pai, um pedido de socorro, que os irmãozinhos que pedem por ela, independente, Jesus, do que fizeram, sejam acolhidos, amparados. Da mesma forma, Pai, que gostaríamos de ser amparados também nas nossas dores. Que nós possamos ter no coração o envolvimento do amor aos irmãozinhos encarcerados, hospitalizados, os órfãos que com tão pouca idade, Pai, passam por provações tão difíceis. Mas espíritos vividos que são, que todos sejam acolhidos, esclarecidos dentro do momento de cada um. Levemos as vibrações mais sinceras ao nosso lar, à nossa casa, ao teto que nos acolhe. Imaginemos todas as pessoas que estão lá. Obrigada, Pai, nós só temos a Te agradecer e pedir que nos fortaleça em nossas qualidades, nos dê força para os nossos defeitos ainda, que como homens em evolução ainda temos, mas que façamos dos nossos dias de aprendizado. Sejamos úteis ao nosso próximo. Pensemos com mais facilidade, com mais amor a quem se aproxima da gente, quem espera só um sorriso, um olhar de carinho. Nos ensina, Pai, a perdoar esse sentimento ainda tão difícil, mas que tenhamos dentro de nós a fé num futuro melhor, para uma reencarnação num mundo de regeneração que é esperado.
E que nesse mundo, Pai, de provas e expiações, sejamos fortes, confiantes, de que nada acontece ao acaso, de que nenhuma folhinha cai de uma árvore sem a vossa vontade. Continuemos em equilíbrio, nessa harmonia maravilhosa que essa equipe espiritual envolve, nos transmite. Possamos nos manter em silêncio para a continuidade do trabalho, para a última parte agora que é dos passes. Que assim seja, graças a Deus.